Dando continuidade aqui nas perguntas, uma pergunta interessante e é bem retórica por todos vocês. Professor, como saber se Deus está feliz comigo e estou no caminho certo? Como saber se Deus caminho? Vamos lá. Caminho. Então eu tenho o certo e o errado. Como saber se Deus feliz? Ok? Porque são duas coisas. Deus está feliz comigo? Sim e não. Bom, vamos lá. Primeira situação. Deus estar feliz com você é diferente de você ter tomado o caminho certo ou errado. Primeira situação dentro do universalismo, que eu prego e prezo a todo instante. Não existe caminho certo ou caminho errado. Todos são caminhos. Existem caminhos que vão te gerar mais consequências e menos consequências. Mais dores ou menos dores. Mais karmas ou menos karmas. Mas caminho é caminho. Não existe caminho bom e caminho ruim. Existem caminhos de aprendizados, aonde você, espírito, vai aprender por amor ou pela dor. Então, o caminho certo é o caminho do amor. E o caminho errado é o caminho da dor. Mas, professor, existem pessoas maravilhosas, boníssimas, pessoas incríveis, que sofrem, professor, estão sentindo uma dor danada. Aí eu falo uma coisa para vocês. Vejam bem. Os justos, isso é bíblico, tá? Viverão pela fé. Eu acho que eu fiz uma live falando sobre isso em fevereiro. Fevereiro de 2021. Eu não sei quando que é, eu acho que é na penúltima semana do mês. Eu acho que é isso aí. Tá lá. O ceifador. O nome, se eu não me engano, é o ceifador da espírito desencarne. Um negócio assim. Depois vocês dão uma bisoiada. Lá atrás. Certo e o errado. Então nós temos o amor e a dor. Os justos viverão pela fé. Isso significa que os justos viverão pela crença, pelo amor ao aprendizado, pela sua evolução, pelas coisas que Deus está fazendo e sabe por que está fazendo. Então, quando você pega e fala, os ricos não sofrem, como você pode ter essa certeza? Aonde que você aprendeu que é assim? Você já foi rico para saber que rico não sofre? Não. Então você não pode falar que rico não sofre. Sofre sim. Ah, mas professor, mas sofre diferente, não sofre de fome. Não interessa. Qual é o tipo de sofrimento? Sofrimento é sofrimento. Ele pode sofrer por um amor. Ele pode sofrer por uma perda de um ente querido. Ele pode sofrer por N situações. Uma pessoa pobre, ela pode sofrer por falta de comida, por dificuldades, mas não precisa sofrer pelo amor. Pode ser muito pelo contrário, uma felicidade sem fim. Pode ter filhos incríveis, onde ela vai ter felicidade imensurável. Porque não é isso que faz a pessoa sofrer ou não, mas sim como ela enxerga o planeta. Ela vê o planeta pela fé, que tudo é uma questão espiritual, que tudo pode servir para um aprendizado dela. Então, o sofrer não é sofrer, é aprender. E aprender não é ruim, é delícia, dá prazer. Então nós podemos falar que espiritualistas são masoquistas, professor? Sofre e gosta de sofrer porque aprende? Mais ou menos. Eu não gosto, mas tem quem goste. Nisso nós podemos entender algumas situações aonde
Nós temos que destravar isso daqui. Então, para nós, universalistas, não existe certo ou errado. Existe a opção que você fez. Não existe religião certa ou errado. Existe a religião que você segue e gosta. Mas, professor, essa é a certa ou errada? Não me perguntem, porque eu não sei e eu não vou dizer. Mesmo porque eu estou num caminhar evolutivo. Ou vocês acham que eu já terminei minha evolução e acabou? Não. Eu estou evoluindo tal como vocês estão. A diferença é que o meu trabalho nesse planeta está sendo diferente do seu, mas não significa que é melhor ou pior. Porque um médico tem tamanha evolução espiritual quanto eu, que estou trabalhando com o espiritual. Porque o que faz evoluir não é a profissão ou o caminho escolhido, mas como ele enxerga o caminho que ele está seguindo. Se você tiver um médico que vê os irmãos como os irmãos e ama o próximo como a si, e faz tudo de tudo para ajudar e salvar o seu irmão, ele é muito mais iluminado que alguém que fala de Jesus todo dia e chega em casa, pisa no rabo do gato, como eu costumo falar. Para quem me conhece há bastante tempo sabe como que eu gosto de brincar, né? Ou chuta um cachorro morto, como a gente diz também. Não pode. A evolução aparente não existe. Olha, o professor fala com o espírito. E daí? Uma criança também fala. Conheço um monte de criança que vê espírito e fala com o espírito. Nossa, eu tenho lá... Olha, ele fala, ele vê e fala com o espírito. E daí? Eu conheço um monte de pessoa demoníaca, demônio, que fala e vê espíritos também. Conheço um monte. Não é isso que faz uma pessoa ser iluminada ou deixar de ser iluminada. É o coração dela. Cuidado, hein, gente? Ficar taxando as pessoas por isso daí. E como que então eu faço se eu seguir o caminho certo e errado? Não existe. Ponto. Aqui já morremos o assunto. Agora vamos passar para o segundo assunto. E como que eu faço para saber se Deus está feliz ou não? Sabe quando você sabe para saber que Deus está feliz ou não? Quando você evolui. E essa evolução faz você amar Deus. Sabe quando Deus não vai estar feliz com você? Quando você só pede. Eu não estou falando que você tem que sair só agradecendo. Não é isso, não. Se você entendeu isso, você entendeu tudo errado. Você está totalmente equivocado com a espiritualidade. A questão é o seguinte: os bons podem pedir coisa para Deus? Pode. Só que é o seguinte: você ama a Deus? Porque se eu amo a Deus, eu peço, mas eu peço como um pai. Ô papai, o senhor pode me ajudar nisso, nisso, nisso? E ele vai e ajuda. Aí você sabe que ele está feliz com você. Porque os filhos de Deus, tudo que pede tem. Tudo, tudo. Pode passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Mas tem. Pode demorar, mas tem. Agora, aquele que só pede, só reclama, você me desculpa, mas eu acho que isso é um sinal de que Deus não está te ajudando. Porque se você está pedindo e não está recebendo, de duas uma: ou você não está fazendo a sua parte de fazer um movimento, ou você não ama Deus. Você só entende que ele existe e respeita ele por ser o Deus. Olha, o Deus, tem que ficar quieto aqui, não, porque ele é o Deus. Não, tem que falar amém, porque sabe como é que é, né? Ele é Deus, né? Deus é Deus, né, cara? Pô, Deus é o Deus. Não. Sabe, eu vou contar um negócio pra vocês. Tinha época que eu tinha medo de Deus. Depois, eu comecei a gostar de Deus e respeitar Deus. Até o dia que eu amei a Deus. E quando eu comecei a amar a Deus, eu tive Deus como se fosse um igual. Ele é meu pai, mas ele é igual.
Sabe o pai de carne? Que eu chego e falo, e aí, pai, pá, isso aqui, pô, pai, você tá brincadeira aí, pai, para de fazer isso aí, mano. Pô, Deus, sacanagem isso, ô pai, o que é isso, pô? Você fez isso? Não, pai, pô, não faz mais isso não, pô, isso é ruim, pô. Não, a mamãe tá triste, pô, faz isso aí não. Quando eu comecei a questionar o meu pai de algumas coisas, falou, pô, pai, por que você está fazendo isso, Deus? Pô, não pode fazer isso não, Deus. Pô, sacanagem, tem um monte de pessoa boa ali. Quando eu comecei a ter essa liberdade com Deus, tudo mudou. E não mudou para ruim, não, mudou para melhor. Porque quando eu tomei essa liberdade de chegar para Deus, eu falei, pô, Deus, pô, que é isso, Deus? Pô, pai, sacanagem, pô, Deus. Deus todas as vezes, ele vinha mais cedo ou mais tarde, não era de imediato não, mas ele sempre vinha e falava, meu filho, você lembra daquilo que você me questionou? Sim. Você lembra daquilo que aconteceu? Sim. Foi por causa disso. Eu falo, nossa, pai, você é fera mesmo, hein? Pelo amor, cara, nunca que eu... Ai, tô me arrepiando. Nunca que eu imaginar que você estava programando fazer um negócio desse. Sensacional, pai. Esse é meu pai. É meu pai. O pai que eu amo. O pai que eu sinto a energia brotar. Olha, eu tô emocionado. Porque eu sinto ele, cara. É falar dele, olha, você arrepia tudo. Deus, ele é uma parte de mim. Eu sinto que eu nasci dele. Eu não sou um ser. Eu sou um filho dele. Eu sinto o quanto que ele me ama. E por isso que eu não me dou autorização de errar. É por isso que eu jamais quero fazer nada de mal para os meus irmãos. É por isso que eu falo amém quando ele me pede coisas. Porque eu sou seu filho. Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Somente um prisma. Eu não sou o dono da verdade. Compartilhe os vídeos. Faça com que mais pessoas tenham acesso a mais aprendizado. Nós precisamos ajudar os nossos irmãos a quebrar esse laço hipnótico e conseguir enxergar que existe mais possibilidades. Pode não ser a certa, mas não existe o certo e o errado. Existe o caminho. E quanto mais informações nós pudermos dar aos nossos irmãos, melhor será a escolha deste no seu caminhar, na sua evolução. Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê.